Bom, a AlphaTrade vai estar apresentando agora uma plataforma automatizada por cores, em que a gente acompanha os principais movimentos do Play, né, com ranking de corretor automático e volume, ok? Bom, estamos na abertura do mercado, ok? É um simulado, a gente vai analisar a queda e logo em seguida a inversão de um mercado que está caindo e volta a reverter, ok? A gente está com o gráfico do Renko, a gente também analisa aqui o MACD, ok? Para identificar a tendência, a gente sempre vai observar a força, que é o volume 1. A gente tem dois volumes 1, certo? E o volume do dia. Esses três volumes a gente tem que analisar muito bem junto, ok? A gente aperta aqui para atualizar o A, para a gente saber a tendência momentânea. A gente viu que entrou agora, tudo ficou vermelho, o ranking das corretoras, certo? Significa que o mercado vai descer. A gente confirma com o volume, a gente pode verificar aqui um suporte, né, de venda aqui no volume de dia. Esse é o volume do dia, esse do meio, ok? Ele tem um grande suporte aqui de venda, ok? Uma faixa grande vermelha. Isso aqui é suporte de descida, de rompida. Se confirmar no volume A com o volume 1, rompe muito. E se confirmar com o volume semanal, é confirmar a tendência longa, né? Que vai descer muito por muito tempo. Aqui o volume 1 já ficou vermelho, todos os volumes, né? Juntamente com o ranking das corretoras. A gente sempre atualiza o A para a gente saber se está entrando agressão momentânea. A gente observa aqui os MACD do meio, ele não está confirmando tendência, mas só que o MACD, o primeiro e o último MACD, que é o MACD de tendência longa, está confirmando rompimento de queda na venda, ok? A gente tem que esperar o que mais? A gente tem que esperar o volume 1. Quando o volume 1 tiver muita venda aqui, significa que o mercado vai romper com muita força, ok? A gente sempre testifica com o volume 1. A gente tem dois volumes 1 um do fluxo do mini e o outro do fluxo do cheio, ok? Esses dois volumes 1, se tiver tudo vermelho, é confirmado nos dois fluxos do mini e do cheio que o mercado vai romper, ok? O ranking das corretoras tudo vermelho, indicando que vai ter uma queda. A tendência está na venda, certo? Opa, surgiu um grande suporte aqui no dia, certo? A gente vai verificar se está em concordância com o volume 1 e com o volume A, certo? Testificando isso, você entra na operação se o volume A e o volume 1 estiver na venda, tudo vermelho, ok? Ele também possui o médio ele se movimenta para cima e para baixo. Sempre que se movimentar para baixo, significa tendência de venda também, ok? Ó, repara o ranking das corretoras, está batendo com volume, certo? Esses três últimos volumes da ranqueadora aqui, ó, estão batendo com volume aqui, ó. E agora confirmou no A, confirmou no 1 e o mercado vai despencar, já começou a despencar. O mercado agora vai entrar na tendência de queda, certo? Está confirmado. Os MACD, os dois MACD estão confirmando tendência de queda também. O volume A, volume 1, os dois volume 1 e o volume do dia tem um suporte ali, se você observar, ok? Então a gente atualiza o volume A e está confirmado tendência de queda. Isso é na abertura do mercado, certo? Dia 16, abertura de mercado e confirmou tendência de queda. Sempre procura suporte no volume do dia, certo? Em tendência em concordância com a tendência das corretoras, com o MACD 7R, o volume A e o volume 1, certo? Dando concordância esses três, é tendência confirmada que o mercado vai descer por um longo período, certo? Principalmente no volume de dia, no volume semanal e no ranking das corretoras. Bater os três, confirmado que o mercado vai descer bastante, ok? E o mercado continua caindo. A gente pode observar o volume 1 não tem agressão de compra, só agressão de venda. Os volume 1, os MACD, tudo agora confirmaram tendência de queda, todos os MACD. O mercado continua despencando. O mercado despenca bastante no gráfico do 7R, ok? Que é o gráfico do Renko. E está confirmando mais rompimento de queda aqui também. Quando você atualizou A, você observa a agressão que está dando em números aqui no volume, ok? Começou a entrar resistência agora, ok? Então o mercado está em queda,
tendo resistência na compra, certo? Os MACD confirmaram essa tendência na compra, essa resistência na compra, mas a tendência é queda, ok? O mercado ele sempre pega a tendência, respira e logamente cai de novo. Ele sempre vai dar um momento de respirada. No momento de respirada a gente vê pelo volume A, certo? Volume A e o MACD que está abaixo do volume A, certo? E a gente vê, mas só que não perdeu força na venda. Volume 1 está entrando bastante e ainda venda. Tem, o volume 1 é os agressores que agrediram 1 minuto atrás, ok? Dos plays que agrediram o mercado na venda, certo? Então o mercado está na tendência de venda e respirando na compra, ok? Então a gente pode observar que o mercado continua tendo agressão na venda. Atualizamos o volume A, vamos ver se tem concordância, o mercado vai parar de respirar na compra e vai pegar a tendência na venda logo em seguida. Ele não está respirando, ok? O volume A indica que ele está respirando na compra. O MACD também indicou que está respirando na compra, mas o volume 1 ainda está na venda, certo? O volume 1 do mini está na venda, certo? Entrou bastante contrato agora na compra, querendo mandar o mercado respirar. A invertida a gente sempre vai localizar no MACD, no terceiro MACD, no volume 1. Ó, aqui, ó, o mercado está começando a querer respirar agora, porque perdeu força na venda e ganhou força na compra, mas logo em seguida vem mais agressão na venda. O mercado ele está indeciso, certo? O mercado está indeciso. O volume 1 não se decidiu se está na compra ou se está na venda. Se o médio do volume 1 abaixar para baixo, significa que a tendência vai pegar de novo para venda. Se ele subir, significa que ele vai pegar para compra. Repara o movimento do médio do volume 1 para você ver essa tendência, ok? E sempre confirma aqui no volume A em seguida. O volume A aqui, ó, está entrando bastante contratos aqui no volume, 200 e poucos contratos na compra, está requerendo respirar, ele está querendo respirar. O MACD do mês já falou que ele vai respirar na compra, certo? Você pode reparar o MACD, os MACD, todas as setinhas estão apontando, querendo apontar para cima, e o volume 1 perdeu força na venda. Você nunca entra na venda sem a confirmação do 1, certo? Espera o 1 confirmar a compra ou a venda para você entrar. Logo em seguida você atualiza o A para ver se você está entrando juntamente com os agressores, certo? Atualiza o volume A. O mercado está indeciso, né? O mercado está indeciso ainda. A tendência ainda é venda. O mercado não confirmou a inversão de tendência, certo? A inversão de tendência é quando ele perde força na venda. Não perdeu força na venda, continua havendo uma agressão de venda. Aqui no volume 1, vocês perceberam que os candles estão lateral, né? Que o mercado está lateralizado. Vamos ver para onde que o mercado quer pegar a tendência de novo. O mercado vai pegar a tendência de novo na venda. Se atualiza o volume A. A agressão momentânea foi na venda. Opa, a agressão momentânea na venda. A quantidade de contratos que está sendo agredido na venda. Repara no volume cheio, no volume A. Do mini e do cheio, né? A gente trabalha com dois volumes também, do mini e do cheio, ok? 2-1 também, do mini e do cheio, para a gente ter a percepção exata do fluxo de entrada no mercado, certo? A gente calcula os dois. Perdeu força na venda, entrou muita compra, ó, o 1 está todo na compra agora, o 1 está todo na compra, já deu outro sinal de inversão. Quando ele começa a dar esse sinal de inversão, significa que o mercado, entrou agressão na venda agora. Repara ali, ó, bastante contratos, 700 e pouco, 500 e pouco contratos no mini, 70 no cheio, ok? Olha as pancadas que tá dando, a gente classifica aí como pancada, né? E o mercado tá dando pancada na venda de muitos contratos. Repara bem no volume A, bastante contrato no volume A entrou agora, ó. Tá lateral o mercado no volume 1 aqui, ó, no gráfico 1 do cheio, tá mostrando lateralizado, mas tá dando muita pancada de venda. Bom, repara a quantidade. A gente sempre classifica aqui no mini, quando a gente atualiza, as pancadas acima de 200, 300, 400, 500. Quando entra pancada essa hora, o mercado desce. O mercado desceu, entrou muita pancada, o mercado desceu. No cheio entrou 300 e pouco de pancada ali no volume 1. Olha o tanto da pancada que entrou para agredir, para mandar o mercado descer. O mercado nesses últimos dias está descendo em forma de pancada, principalmente
dia de sexta-feira, dia de notícias e dias de pregão, dias que tem alguma notícia, alguma coisa do mercado. No mercado acontece muito isso, né? E você acha que o mercado pode inverter e o mercado não inverte. Você tem que atualizar sempre no A para você não pegar na inversão falsa, no falso rompimento. Você calcula aqui pelo volume A. Agora começou a entrar pancada no volume A aqui no cheio, ok? Volume 1 ainda voltou a ganhar força na venda agora. Volume 1. Eu sempre espero o mercado tentar terminar de respirar e entrar a favor da tendência. Eu espero o mercado terminar de respirar e entra a favor da tendência. É sempre assim, é bom sempre você esperar o mercado parar de respirar e entrar a favor da tendência, ok? Quando você faz isso, você não é pego desprevenido, ok? Sempre é bom você atualizar o volume A, ver as pancadas que tá dentro, tá entrando aqui, ó, não tá entrando pancada, ok? Quando você atualiza aqui, não tá entrando muito. O MACD do meio mostrou que o mercado vai continuar descendo agora, certo? O volume 1 está mostrando que está na venda, mas o A não está entrando muito fluxo ainda, né? O fluxo você tem que sempre reparar o fluxo está entrando para saber. O mercado está meio lateralizado, certo? O mercado está meio lateralizado agora. O mercado desceu, né, de pouquinho em pouquinho, mas desceu. No volume, no gráfico de 1 minuto do cheio aqui mostra como foi a descida, né? Os candles aqui. A gente vai verificar o gráfico do Renko. A tendência que ele desceu aqui, ele desceu bastante. Tendência bem inclinada mesmo no 7R. Okay? O mercado começa a dar sinal de inversão. Vamos ver se vai confirmar. O volume A já começa a entrar bastante compra, certo? Quando o volume A começa a entrar bastante compra, o volume 1 ele começa a virar comprador, certo? E vice-versa. Quando entrar muita venda, começa o volume 1 virar vendedor. O volume 1 é a força. Ó, os 3 MACD, se os 3 MACD apontar, cruzar, os 3 MACD a cruzar a linha, vai significar que o mercado está pegando tendência para inversão, ok? Os 3 MACD concordando com o volume 1 e volume A, certo? É assim que a gente localiza a inversão. Os 3 MACD com volume 1 e volume A, certo? Tem que entrar bastante lote pesados na agressão para montar um suporte, porque o mercado ele inverte por suporte. Para ele inverter, tem que dar grande quantidade de compra aqui no volume A, em grandes quantidades, montando um suporte para ele subir. Volume 1, se tu reparar, o médio dele já tá lá em cima, o médio do volume 1, certo? E os 3 MACD estão querendo dar sinal para inversão, mas o volume A não confirmou ainda a inversão. Ele tá querendo, ele parou de descer, certo? E tá invertendo para compra lentamente. Às vezes o mercado faz isso rápido, às vezes o mercado faz isso lento. No nosso caso aqui ele está fazendo devagar, ok? Os 3 MACD sinalizaram agora, o A sinalizou, ó, pancada grande no A, 600, 812, contrato de negociação na compra, né, no mini. Então está sendo negociado bastante contratos. Você sempre olha na setinha rosa do volume A para você verificar essa questão, ok? Volume 1, médio tudo lá em cima no volume 1. Os médios dos outros volumes também estão querendo subir. Repara bem no volume A, o suporte está sendo montado, a quantidade de suporte para ser montado. Acima de 500 já é considerado um bom suporte, certo? 500 no mínimo e 100 no cheio, certo? Sempre olha essa setinha, essa cor rosa, onde está sendo negociadas as maiores negociações do mercado, e verifica em contexto de cor também, para ver se tem mais barra vermelha ou azul, certo? Lembra que está sempre fazendo a inversão contra a tendência. O MACD do meio agora testificou que ele está
tá respirando, né, para pegar logamente a tendência. Parou de respirar na compra e o mercado tá lateral, certo? Mas eu posso observar pelos MACD, né, de 7 minutos e o MACD do meio e o volume 1, que o mercado não tá mais agredindo forte na venda como estava agredindo antes. O mercado ele quer inverter mesmo, o mercado ele tá lateral. Eu esperaria o mercado se decidir no volume 1, atualizaria o volume A e logo em seguida que a linha do MACD de 7R cruzasse, eu verificaria no volume A para ver se está dando concordância. O ranking das corretoras também, ele vai parar de ficar todo vermelho quando testificar essa inversão. Quando ele parar de ficar, tiver mais cor verde do que vermelha, ele está testificando também essa inversão. A gente vê também pelo ranking das corretoras, ó. O ranking das corretoras já mostrou para nós que está tendo mais agressão de posicionamento de plays na compra do que na venda. Então já tenho a confirmação dos MACD, a confirmação do ranking das corretoras. O volume A eu tenho que esperar confirmar. Posso verificar uma resistência aqui no volume 1, né, uma resistência, um suporte para que evita a subida. Logamente ele vencendo esse suporte, ele pode vir romper, certo? O volume de 7R já deu sinal de cruzamento. Só preciso confirmar no volume 1 agora para ver se o mercado vai continuar subindo. É assim que a gente analisa, ok? A inversão. Ranking das corretoras, você reparar, os 3 ranking das corretoras ali, os 3 primeiros, já deram sinal de inversão. Mas ele está subindo lateral, os candles tudo lateral. Todos os candles estão lateral. Não tem nenhum candle ainda de topo, ainda grande, no de 1 minuto. Né? No 7R que já mostrou uma inversão aqui, diz que o mercado vai tá querendo inverter. Os rank aqui, ó, agora testificou, o volume 1 testificou com A e com de dia, certo? Confirmou com de dia. É para que o dia está confirmando com o volume 1, está confirmando com A e com os 3 rancos. Os 3 rancos deram sinal de rompimento. Então o mercado confirmou invertida agora nesse ponto, certo? Confirmou invertida nesse ponto. E era um ponto da invertida com candle de topo, né? O gráfico minuto 1 com o volume 1 do dia, certo? Volume 1 e volume do dia confirmado. Em ranking das corretoras também você observa que já está tudo mais verde do que vermelho. Então confirmou, tem mais verde do que vermelho. Confirmou invertida de tendência, ok? É assim que a gente analisa uma invertida de tendência por uma plataforma automatizada de cor, né? Pelo ranking das corretoras, volume do dia e os MACD, né? A gente atualiza o volume A para saber a quantidade, né, que está entrando mais compra do que venda, certo? No volume A, que a gente pode perceber as negociações sendo realizadas. Os números são maiores na negociação, na compra, né, do que na venda. A força de agressão do 1 está na compra, certo? Ele agora está na resistência. O 7R aqui tem uma resistência, que é uma linha de resistência, certo? Tem outra linha de resistência aqui no 7R também do Renko, uma linha de resistência, certo? Ele vai ficar brigando um pouco nessa linha de resistência. O que vai decidir que ele passa é o volume 1 aqui, ó. Se ele estiver cheio, ele está dizendo que tem bastante força para romper essa linha de resistência, certo? Sendo o mercado tem que montar suporte na compra para subir e para descer tem que montar suporte também na venda, ok? É dessa forma que o mercado funciona. Se vocês observarem, vocês vão verificar que está sendo montado um suporte no volume A na venda, certo? A gente sempre procura a concordância dos book. Então o que acontece? O mercado aqui a gente verifica que tem uma resistência no 7R. Essa resistência ele respeita muito no 7R e uma resistência no gráfico de 1 minuto de $1 cheio, ok? Essa resistência ele respeita também bastante. Ele vai respeitar essa resistência. A gente vê se ele está tendo força no volume 1 e no volume A para agredir isso, para vencer essa resistência, ok? Se ele vencendo essa resistência, geralmente o mercado ele rompe alguns pontos depois dessa resistência. A gente vai verificar no volume A que ele não está tendo força para vencer, está sendo montado muito volume, 981 1000K no volume A, 70 no volume cheio, né? No médio rosinha a gente verifica, certo? No volume 1 aqui ele está começando a perder força,
certo? Tá perdendo força na compra, acabou de perder força na compra e não tem força. O mercado vai ficar, quando ele, geralmente o volume 1 perde força, fica pouco volume no volume 1, o mercado fica lateral, certo? É pelo volume 1 que a gente identifica se o mercado vai ter rompimento ou vai ficar lateral. No caso aqui, a situação do mercado é o seguinte: está entrando muita venda contra a tendência é compra, né? A tendência é compra e o volume 1 não decidiu se ele é comprador ou vendedor. Ele está mais na venda ali, mais ou menos, né? O volume A está tendo muita agressão, entrando muitos lotes, certo? A gente sempre classifica aqui, tá entrando bastante lote. O mercado dá uma recuada, bate na resistência e recua. Por quê? Porque deixou de entrar compra no volume 1 e no volume A, ele tende a recuar e entrou mais venda, certo? Os MACD também no meio está mostrando, em concordância com o volume 1, venda. O MACD de tendência longa está mostrando tendência na compra, certo? Então a tendência está na compra e a corrigida está na venda. É isso que o mercado está fazendo. Se ele voltar a entrar fluxo na compra, o mercado ele vai bater na resistência e pode romper. Sempre o dólar faz isso, ele bate na resistência, recua, bate na resistência, recua, até que chega uma hora ele rompe essa resistência. A gente classifica isso pelo volume A aqui, para ver a noção de tantos lotes que estão sendo agredidos. Sempre a gente verifica no volume cheio, que é o volume A de baixo, certo? E no volume mini, que é o volume de cima. Então a gente trabalha dois volumes, o volume de A mini e o volume cheio do mini também. Lembrando que sempre o mercado segue o volume do cheio, certo? A gente sempre classifica, né? O volume do cheio do A, entrando na média de 100 lotes no volume do A, é considerado bastante, né? Acima de 50, 80. No volume mini, a gente classifica mais ou menos acima de 500, né? Por locação de volume no preço, certo? A gente está aqui fazendo uma análise de fluxo no preço. Estamos verificando que ele pode bater de novo, né, na resistência, e vamos ver com que força ele vai bater nessa resistência, se ele vai ter força no volume A para romper, certo? A gente tem que ver isso, né? A tendência está na compra, o mercado vem recuando, né, subindo devagar, mas não está tendo força para romper a resistência. A gente pode verificar aqui nos MACD que ele está recuando. O MACD mostra que ele vai estar em recuo, certo? Então sinalizador de recuo e sinalizador de rompimento também. Mas a gente quer saber a força com que esse recuo está sendo, e vice-versa também se for compra. No caso aqui a força está na venda, certo? Entrou muita venda agora. O ranking das corretoras também mostra ali, o ranking das corretoras, 3 rankings das corretoras que são responsáveis pela agressão dos plays que estão entrando no mercado agora. Os principais plays estão na venda, né? Os principais plays estão na venda. Os 3 MACD primeiro mostram a tendência momentânea, e os 3 rankings das corretoras, tendência prolongada. Então a gente classifica essa parte da plataforma, os rankings das corretoras, o volume 1, volume A e os 2 MACD, certo? Eles são responsáveis pela tendência momentânea que está acontecendo no mercado. Sempre a gente classifica assim, né? E seguintemente, a tendência longa é a outra metade da plataforma. E a gente está vendo que a tendência momentânea está dizendo que o mercado está recuando. Então o mercado ele tem que bater a tendência momentânea com a tendência prolongada, né? Então a plataforma ela é dividida em duas partes: tendência momentânea e tendência prolongada. Quando as duas dão alinhamento, o mercado rompe. Mas já o mercado já está dando alinhamento de volume, certo? Deu um pequeno rompimento aqui, ó, os MACD já sinalizaram todos para cima, sinalizando uma compra, né? Vamos ver com que força esse rompimento vai acontecer, certo? Atualiza o volume A, certo? Todos os médios dos volumes tem que estar no azul, na compra, para sinalizar um rompimento, certo? Se o volume A agredir bastante, né? O volume A começou a agredir com 682 ali, negociação no cheio está com 25, a gente precisa de mais contratos no cheios, né? Se vir bastante contrato no cheio, pode ser que o mercado ele dá uma rompida mais rápida, mas só que o volume 1 está dizendo que é comprador, ele vai ter força para romper essa resistência. Volume 1, os dois volume 1, do cheio e do mini, o primeiro é do mini e o outro é do cheio, certo? E a gente tem em sequência o volume semanal e diário, o diário e semanal. Quando todos eles estão na compra,
o rompimento caracteriza certo. A gente sempre vai ficar com concordância aqui, a gente pode verificar uma resistência no volume 1 sendo montada uma resistência, certo? Essa resistência atrapalha o rompimento, né? Mas só que a força toda está na compra no volume 1 e está entrando bastante contrato no volume A do mini aqui. Do cheio está em média 45 lotes negociados, né? O maior está 1000k agora. Esses 1000k significa muito lote para rompimento em concordância com 1, certo? Uma das corretoras tem mais comprador do que vendedor. Tá mais verde, então significa que tem mais comprador no mercado. Você verifica que a gente vai verificar a força agora com que o mercado está querendo fazer esse rompimento. Deu um candle de topo, né, no gráfico de 1 minuto de dólar cheio, e isso significa bastante, em concordância com os MACD. Todos os MACD estão sinalizaram compra, deu um candle de topo, e aí o mercado dá uma rompida significativa, né? O mercado dá uma rompida, ele vai ficar brigando nessa resistência. Repara bem que ele briga muito nessa resistência. As resistências montadas no volume de tendência longa, que esses dois volumes, né, esses dois volumes são de tendência longa, segura muito o mercado. Se tivesse tudo azul, o mercado continuava subindo. Como está vermelha essa resistência, esse tracinho, significa uma resistência. O mercado fica batendo e voltando, né? Ele não consegue romper muito. Ele bate e logo se recua. Você percebe o movimento do candle, como ele se comporta, certo? Ele bate na resistência e recua novamente, porque tem força para subir, mas tem resistência para vencer. E aí a agressão tem que ser montada muito forte, e o volume A tem que sempre estar continuando entrando compra para que vença essa resistência. E começar a entrar a venda, ele recua rapidamente o mercado. A gente vai verificar que se o volume 1 perder bastante volume, e se no volume A parar de entrar compra, o mercado tende a recuar. A gente percebe que o mercado está sendo segurado aqui, e o que segura foi ali que a gente mostrou para vocês, os dois últimos volumes da tendência longa. Esses últimos dois volumes, se tivesse compra aqui, o mercado romperia muito rápido, mas como não tem, só tem venda nessa área, o médio está na área de venda, então ele está querendo consumir esse volume de venda. E esse volume de venda ele não é consumido rápido, certo? Então o mercado ele fica batendo e recuando, e você relaciona sempre ali com né, tendo força para subir, mas não sobe. O que você pode verificar aqui também os MACD, eles chegaram na linha máxima, né, essa linha azul, né, a gente classifica, e também o volume A parou de entrar compra. Quando o volume A para de entrar compra e está numa resistência, o mercado ele fica lateral. Logo em seguida o volume 1 ele esvazia, que vai significar toda vez que o volume esvazia ele fica lateral, certo? Como a gente explicou atrás. Então essa é a situação do mercado. Volume A não está tem muita agressão na compra, teria que ter muita agressão na compra para vencer essa área de resistência na venda, certo? Não está tendo negociação no volume A. Repara que formou um candle já, candle preto, né, que significa candle de briga no renco. No volume 1 aqui está formando um candle verde aqui, querendo formar um candle verde, que é candle sem fluxo também, significa isso. E os MACD aqui, a gente reparar, os MACD tudo chegaram na linha máxima, nessa linha azul. A gente tem a linha mínima e a máxima, todos os dois chegaram na linha máxima. E o MACD primeiro já começou a dar uma recuada, já começou a dar um sinal de recuada, né, dizendo que vai recuar. Se ele cruzar a linha, significa que ele vai descer ou corrigir, fazer uma pequena correção. Sempre o mercado procura fazer uma correção quando acaba o fluxo do volume 1 e tem uma resistência dos volumes de tendência longa, semanal e diário, ok? O mercado sempre fica lateral quando os médios estão nesses últimos dois volumes, no dia e semanal, e não tem fluxo no volume 1 para romper, ok? Não está entrando fluxo na compra para romper. E também quando dá sinal no primeiro MACD, segundo MACD de limite, né, na linha máxima, e logo em seguida o mercado tende a voltar. Região operacional que a gente vai deixar aqui. Em seguida a gente vai estar lançando alguns vídeos explicando melhor. Espero que tenha gostado, curta os vídeos, compartilhe e sempre faça os treinamentos conforme a gente está orientando aqui, ok?